Alô, quarta-feira, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV, sempre atualizando você com as informações da dupla Repar. E sábado vão estar em campo novamente o Paysandu do Mangueirão contra o América Mineiro. É jogo de reestreia do Márcio Fernandes do comando, já já a gente vai falar sobre isso. E o Remo lá em Goiânia, no Oba, contra o Vila Nova. Dois jogos importantes. Para o Paysandu, então, nem se fala. Decisivo até a morte, né? 3 pontos para garantir em casa e depois tentar dar a volta por cima, com o Márcio Fernandes já sendo apresentado, falando aqui, pedindo a união de todos, acreditando que o grupo unido pode, sim, dar essa volta por cima, e o Remo se preparando, apresentando gente nova. Ontem foi a vez de mais um meia sendo apresentado, que pode aparecer como surpresa na relação do jogo de sábado lá contra o Vila. Então, vamos nessa. Se você ainda não está inscrito no canal, a gente está sempre aqui crescendo diariamente. Vamos hoje chegar aos 37 mil, acredito eu, que possamos chegar aos 37 mil inscritos, depende de você. Assina o canal, aciona o sininho, deixa o like para a gente fortalecer o conteúdo e ficar mais forte junto ao YouTube, para que o YouTube possa divulgar cada vez mais o Tomazão TV. Muito feliz com vocês e o canal cada vez mais forte. Isso é que me deixa muito satisfeito. Bom, vamos começar falando do Paysandu. E ontem a gente anunciava, né, a contratação do Márcio Fernandes, depois de idas e vindas, de muitas tentativas negativas, principalmente, de técnicos que não acreditaram ou que não acreditam que o Paysandu possa dar essa volta por cima. E eu falei aqui que o Márcio abraçou a causa, até porque ele conhece muito bem o que é o Paysandu, foi como jogador, como técnico, é a terceira vez. E olha, esqueci até de falar de uma coisa aqui. Talvez esteja sendo corrigido uma grande injustiça feita com o Márcio Fernandes, da sua última passagem pelo Paysandu, por causa daquele Felipe Albuquerque, que só fez bagunçar o Paysandu e a diretoria dizendo amém para ele, né? Graças a Deus está longe. Hoje o Paysandu tem um executivo sério, um cara que trabalha sério, dedicado, que é o Frontini. Nada, nem tenho procuração para defender o Frontini, mas gosto muito da postura do Frontini. Bom, com relação ao jogo de sábado, a gente sabe que é decisivo, não dá para falar aqui de time, mas dá para falar do Márcio Fernandes, que foi apresentado ontem no início da noite, depois do treino. Ele viajou, saiu de Santos de manhã cedo, pegou avião, chegou às 5 da tarde, foi para Curuzu, deu treino, teve o primeiro contato. Óbvio, fala dessa união, da necessidade de que todos estejam unidos, acreditando que isso pode realmente mudar, mas ainda faltando aquele contato mais direto com os jogadores, ainda com relação principalmente àqueles que querem realmente abraçar a causa do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Márcio falou assim na coletiva ontem, na sua apresentação, aqui no Tomazão TV. O primeiro momento ainda não conversei sobre isso. A gente procurou passar algumas coisas que a gente viveu aqui no Paysandu, mas é claro que ao longo dos dias a gente vai ter bastante oportunidade de conversar com os jogadores, mas são jogadores que dispensa comentários, né? Jogadores com muita qualidade, com o nome a zelar, e isso eu acho que eles entendem bem, já passaram por momentos difíceis, já passaram por momentos muito felizes, então são jogadores experientes e tenho certeza que eles vão tirar proveito dessa situação para que a gente possa no final ter um final feliz. O que você pode dizer para o torcedor acreditar que dá para sair desse buraco ainda, Márcio? Olha, a primeira coisa que a gente tem que ter para a coisa acontecer é acreditar. Se nós não acreditarmos, ninguém vai acreditar pela gente. Então, é uma hora que a gente precisa muito do nosso torcedor, mas muito mesmo. O próximo jogo vai ser no Mangueirão, mas depois nós vamos voltar para a nossa casa. Nossa casa é a Curuzu, né? O torcedor superlotar, porque jogar aqui contra o Paysandu com nosso torcedor apoiando, casa cheia, é complicado, cara. É complicado. E não é qualquer jogador que tem estrutura, né, e personalidade para aguentar, né? Então os times vêm, sentem
E aí a gente tem que tirar proveito disso, da nossa casa, da nossa torcida. Agora a gente precisa do nosso torcedor, ainda mais nesse momento. Às vezes quando as coisas estão tão boas, aí as coisas vão fluindo naturalmente. Mas quando não estão, é o nosso torcedor que carrega, é o nosso torcedor que faz os nossos jogadores tirar algo mais dentro dele, um gás a mais, para que a gente consiga as nossas vitórias. É isso, não pode pensar diferente, tem que acreditar, tem que dar a volta por cima, achar que vai vencer, e essa volta para Curuzu, ela pode ser fundamental, principalmente para os jogos de pressão, para que o Paysandu possa fazer da Curuzu o seu caldeirão, né, nesses jogos decisivos que terão pela frente. Agora, o primeiro passo tem que ser dado no sábado do Mangueirão, com ingressos promocionais até amanhã, quinta-feira, e o torcedor precisa estar ao lado do Paysandu, junto com o Márcio, junto com os jogadores, com a diretoria, para tentar dar a volta por cima e dar esse primeiro passo, que é a vitória diante do América Mineiro. Aliás, o Miguelito, jogador do América Mineiro, foi quem fez o gol da vitória da Bolívia ontem contra o Brasil, lá em Lo Alto. Pois é, o Miguelito tem que ser marcado, tem que ter muita atenção. Mas também não é só ele, tem o William Bigode e vários outros jogadores de qualidade. Mas o Paysandu, olha, eu acredito e continuo com maior fé. Enquanto tiver números para você trabalhar, não tem rebaixamento para mim. Então lá na frente a gente vai cobrar isso com certeza. E o Leão Azul? Leão, semana de paz, tranquilidade, a vitória muda completamente. Aliás, uma pesquisa feita entre os técnicos da rodada, o Antônio Oliveira foi disparadamente o melhor técnico eleito aí entre os técnicos da Série B, o Eduardo Batista em segundo lugar e muito longe. O percentual assim, que chamou a atenção foi o percentual, né? E a gente aqui talvez cobre muito além da conta, né? Até foi uma palavra usada na coletiva dessa semana, a questão da paciência que a gente não tem, e eu até faço a meia-culpa, porque a imprensa também cobra muito e não vê o lado positivo, né? Então, o Remo tem um problema no meio-campo, que pode ser o Luan Martins como o problema para superar a ausência do Caio Vinícius, mas o Luan Martins está pronto, né? O Cantídio ainda não tem condições, inclusive talvez nem vá ser relacionado para o jogo lá de Goiás, né? O Tactides e o Jorge ainda também sendo preparados, e a gente sabe que o Antônio Oliveira tem preferência, dependendo de como vai arrumar o time, porque o Pavani tem entrado bem, o Marrone deve continuar como opção, e aí, será que entra lá o Eduardo Melo ou o João Pedro no ataque, junto com o Nico e com o Pedro Rocha? O Diego, será que permanece como titular? Na zaga, nem pensar, a zaga continua perfeita ali, sem muito que mexer. Ontem foi apresentado o Natan, né? O Natan Souza, que é chamado de pescador, veio lá do Grêmio. Ele fala que foi muito fácil chegar ao Remo depois da proposta, porque quando o contato foi feito pelo Marcos Braz, facilitou tudo, né? Então, fala da sua vida profissional vencedora e da adaptação muito rápida, e até porque já se coloca à disposição do técnico Antônio Oliveira se precisar para jogar contra o Vila no próximo sábado. Natan Souza, aqui no Tomazão TV. Eu sou um jogador que eu tento me adaptar o mais rápido ao time, né? Independente da posição que o professor precise que eu jogue, né? Independente se precisar jogar no meio, eu jogo no meio. Se precisar fazer as pontas ali, eu também sei atuar por ali, né? Porque eu já joguei em outros clubes também pelas pontas. Então, estou preparado, estou me dedicando bastante. A questão da adaptação é um pouquinho diferente, né? Ela estava lá no sul muito frio, mas daí é coisa rápida, é questão de adaptação mesmo, coisa rápida. E agora é focar que final de semana tem mais uma final para a gente, né? O jogo, querendo ou não, que é decisivo, então continuar focado. O time está numa batida muito boa, então é tentar se encaixar o mais rápido possível e se puder estrear já também. Quantos títulos ou acesso você tem e quem lhe trouxe para o Clube do Remo? Sobre vir para cá, foi muito rápida a conversa, né? Quando o Braz ligou, eu falei pro meu pai, pô, o Braz, tudo que ele já conquistou, um cara aí
renomado no futebol, né? Então, quando ele ligou lá, eu falei, pai, não, vamos embora. Eu quero esse desafio também para mim. E eu vou fazer de tudo para ajudar, né? Acessos eu não tenho nenhum. É a primeira vez que eu tô atuando na Série B. Mas títulos eu acho que tem 5 ou 6 já, talvez mais. A gente já conquistei alguns aí, mas agora o meu foco total é aqui. Eu quero poder trazer o Remo, ajudar o Remo aí para a Série A. É isso, o Remo treinando nessa quarta-feira. Amanhã ainda faz um treino pela manhã no Mangueirão, né, onde está treinando, até porque o Baianão continua sendo recuperado, o gramado sendo trabalhado para o jogo do dia 20 contra a equipe do Atlético Goianiense e também contra o Atlético Paranaense. São os 2 jogos, a priori, que o Remo fará no Baianão, com a colocação dos camarotes lá. Eu falei arquibancadas ontem, mas são os camarotes que estão sendo montados para que o Remo tenha 14 mil lugares disponíveis para o torcedor nesses 2 jogos. Agora, o preço do ingresso vai ter que aumentar um pouquinho. Não temos futebol da Série B nem hoje, nem amanhã, mas sexta-feira tem Volta Redonda e Criciúma, tem Curitiba e Goiás abrindo a 26ª rodada. E no sábado, Paysandu, América, e tem Vila Nova e Clube do Remo. Lembrando que o Remo já venceu 2 jogos seguidos, se a gente falou isso aqui, induzido até pelo Brás, que disse que o Remo não tinha ganho. Na rodada inicial, quando venceu o Amazonas em casa, e o Vila Nova também, 2 jogos seguidos. O que o Remo não conseguiu foi engatar 3 vitórias seguidas. E tomara que possa ser agora. Engatou contra o Manaus, tem agora o Vila e, quem sabe, contra o Atlético Goianiense na próxima semana no Baianão. Tomara que seja assim. É o nosso papo de hoje. Aquele papo reto, direto para você, aqui no Tomazão TV. Um abraço, uma abençoada quarta para todo mundo.